Boa noite. Coisa boa estar aqui com vocês em plena sexta-feira à noite. É um happy hour. Coisa linda, gente. Prazer imenso. Esperar o pessoal chegar aí para a gente começar nosso bate-papo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a proposta do da nossa sementinha que estamos lançando hoje, plantando hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Uchoa e sou psicóloga e estamos aqui hoje num programa espírita chamado Emoções na Regeneração. Essa é a sementinha que estamos plantando hoje e agradecer muito aí a você que vai aí nos acompanhar. Tem várias pessoas que disseram que iria assistir nossa live de hoje. É uma live bem especial, porque nós estamos aqui com um pessoal muito legal, amigos de caminhada de profissão e de ideologia. E agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, usando aí a tecnologia para poder chegar bem pertinho de você, bem pertinho do seu coração. Agradecer a TV7. A TV7, gente, ela abre as portas para a gente, ela é de Campina Grande, e foi ela que nos fez o convite para que a gente pudesse apresentar um programa para vocês, semanal, chamado Emoções na Regeneração. Esse programa, ele, de fato, estreia dia 15 de junho, será todas as segundas-feiras, às 20 horas, e eu espero você aí participando com a gente, e toda semana nós teremos convidados diversos e falaremos sobre vários pontos, vários assuntos bem atuais. A TV7, através do Christian e da equipe, né? Eu quero parabenizar a equipe também da TV7, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sempre me mantenho conectada a eles pelas redes sociais, pelo WhatsApp. A Luana, que cuida aí da nossa parte gráfica. Muito obrigada, Luana. Obrigada, Christian, que faz todo o contato aí com a gente. E gratidão a todos os outros. Agradecer à Federação Espírita da Paraíba, que está apoiando esse projeto. Muito, muito, muito obrigada ao pessoal aí da Federação. Um beijo bem grande. E outras redes aí de comunicação também, que sempre transmitem nossas lives, como a Rede Amigos Espíritas, e dentre outras aí. Então, a gente inicia hoje Emoções na Regeneração. É só um pedacinho para vocês ficarem assim com um gostinho de quero mais, mas eu tenho certeza que vocês vão amar a live de hoje, porque nós estamos aqui com 3 queridos amigos que eu amo de paixão, e eu vou apresentar eles, vou trazer eles aqui para a nossa página, tá? Então, a gente vai começar com a Lúcia Freire, é psicóloga e é especialista em terapia familiar. Cadê a Lucinha? Olha ela aí. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Gente, olha, a Lucinha faz parte da AME também comigo, e os outros também que eu vou apresentar. Para quem não sabe o que é a AME, é a Associação Médica Espírita, e nós somos participantes aqui do estado de Pernambuco, tá? Lucinha, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que será um momento assim muito especial para que a gente consiga ajudar aí as pessoas, não é? Uhum. Então, vamos chamar a nossa intenção. Isso. Vamos chamar agora, gente, a Nani Mendonça, que muitos de vocês também conhecem a Nani. A Nani, ela é coordenadora do projeto Escutatória. É um projeto lindo que vocês terão oportunidade de conhecer, entrando inclusive nas redes sociais da Nani. Olha a Nani aí, que coisa linda. Seja bem-vinda, né? Que alegria, muita alegria estarmos juntas. É tão bom quando a gente encontra esses corações afins, né? É uma festa. Gente, a Nani, a última vez que eu tive a oportunidade de estar com a Nani
foi o ano passado, nós estávamos na sala de entrevista para no Cimesp, Nani. Você lembra disso? Lembro. Não foi? Pois é. Olha, estávamos falando sobre depressão. Foi isso mesmo. E a Lucinha, a última vez, a gente fez um trabalho juntas Foi pela AME, não foi isso, Lucinha? A gente falando sobre isso na Uniluz. Na Uniluz. Gente, vou trazer nosso último convidado hoje para vocês, Fernando Costa, nosso amigo psicólogo e especialista em hipnose. Olha o Fernando. Olá, gente, boa noite. Coisa boa estar aí com vocês, né? Uma noite maravilhosa. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo, que coisa mais linda. Gente, para quem não sabe, eu e o Fernando, na época que ele estava fazendo psicologia, eu estava no mesmo período na faculdade com ele. Tu lembra, Fernando? Isso mesmo. Oi, lembro, sim, lembro. Éramos de turmas diferentes. Diferentes, isso mesmo. Não foi isso? Foi isso mesmo. Que coisa linda. Pois é, então... a ideia, gente, a gente vai conversar hoje sobre emoções e a nossa proposta aqui é levar um pouquinho, né, desse olhar da psicologia, à luz do espiritismo também. O que é que a gente pode falar para essas pessoas que estão em casa aí nos assistindo? Eles agora aqui têm 3 psicólogos e a Nani está quase se formando em psicologia. Está bem pertinho, né, Nani? Para se tornar psicóloga. Então, assim, para vocês é um banquete aqui, porque vocês estão com profissionais. Quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, pela página da Paula Uchoa e Kátia Dias, que a Kátia é outra psicóloga que futuramente vai estar aqui também com a gente, fazendo esse trabalho. E aí, o que é que eu queria já perguntar para a gente trocar uma ideia aqui com vocês, tá? Nossa chamada no banner, a gente fez uma pergunta para o público. Como estão suas emoções na quarentena? Da experiência de vocês, a experiência da Nani no projeto Escutatória, né? Então, assim, o que é que vocês têm observado das pessoas? Porque já se passaram mais de 2 meses de quarentena. A gente já está praticamente saindo dela. E eu escutei já paciente meu dizer assim: Paula, no início da pandemia, eu queria muito sair de casa. Eu queria muito sair, eu fiquei sufocada. E agora, quando disseram que a gente precisa voltar para a rua, que a gente está livre, eu confesso que eu estou com uma certa angústia, porque eu me acostumei a ficar em casa. Não sei se vocês passaram por isso aí na clínica de vocês. Fiquem à vontade para falar, tá? Bom, Paula, é interessante colocar isso, né? Até mesmo porque a gente percebe que muita gente sentiu, né, essas emoções aflorando, mas não conseguiu identificar por quê. Se era porque estava sentindo-se presas, ou se estava com medo do que estava lá fora, ou até pela incerteza do amanhã. Essa mistura fez com que as pessoas entrassem numa vibração, não só a vibração de pensamentos inferiores e destrutivos, mas também no medo exacerbado que contribui para a queda da imunidade. Essa queda da imunidade, muita gente adoeceu, pessoas griparam com medo, porque, eu gripei, estou com sintomas, será que é o corona? Não é? Devido a esse medo exacerbado. Mas tem um ponto aí que eu acho interessante a gente conversar na noite de hoje, que é um ponto muito interessante, que chama-se encontrar com o eu, o próprio eu. As pessoas estavam tão afastadas desse eu, né, do eu íntimo, do eu espiritual, do eu que pensa, e quando se viram presas com o próprio eu, tiveram dificuldades de comunicação. Não sabiam comunicar consigo mesmos. E aí vem toda a loucura, né? Vem todo o estresse, vem todo o adoecimento psicológico. Não sei se as colegas tiveram essa mesma impressão, né? Mas isso aí, no início, quando houve
me permitam colocar isso, quando houve essa paralisação, isolamento, muitos dos meus pacientes, eles preferiram, não, eu vou esperar a pandemia acabar para a gente retomar. Então, eu tinha o quê? Sei lá, perto de 50 pacientes, caiu para 10. E eles começaram a voltar, porque não estavam aguentando. Eles não conseguiam, eles não estavam suportando estar com eles mesmos. Eu não sei se, eu gostaria até de ouvir de vocês se a experiência é muito similar e muito parecida, né? Porque eu tive essa impressão. Eu queria falar sobre a perspectiva de casais e famílias, né? Porque como eu trabalho muito com terapia familiar, terapia conjugal, é bem interessante isso, né? Porque, de fato, nós estamos vivendo um momento que eu acho riquíssimo, maravilhoso, belíssimo, fantástico, onde, como você falou, Fernando, pela primeira vez a gente está sendo convidado a conviver mais e mais com o nosso eu, mas também com as pessoas que são as mais próximas e que estavam as mais distantes de nós, né? Então, casais que estavam muito, digamos assim, afastados, né? Famílias que estavam afastadas por diversos motivos, eles foram obrigados, todos nós fomos obrigados, né, a vivenciar uma convivência diária e, em algumas situações, a nos afastarmos de convivências que eram diárias, não é? Porque nós temos casos de avós que viam muitos netos que passavam muito tempo na casa dos avós, sendo cuidados até por eles, não é? A questão do abraço, a questão do afeto, a questão, né, do tocar o outro, do poder ver o outro, de conviver com o outro. Então, assim, houve, né, uma revolução mundial a nível de sociedade como um todo, e a família, como sendo essa célula máter, né, da sociedade, ela teve uma transformação, uma transformação muito grande. Então, o que é que eu estou encontrando na prática clínica, né? Algumas famílias estão aproveitando belíssimamente essa oportunidade para se reaproximarem dos seus filhos, dos seus, né, cônjuges, e estão começando a valorizar algumas coisas que não valorizavam antes, né? Porque era o trabalho, era a correria, era o dia a dia, era o ganhar dinheiro. E, de repente, você se vê em casa, por exemplo, mães que trabalhavam fora, de repente, em casa com seus filhos, tendo que ser professores dos filhos, porque as escolas também pararam, está todo mundo no virtual, ninguém sabe ensinar filho, ninguém sabe. A educação que era terceirizada, de repente, tendo que ser feita pelos protagonistas dessa educação, que deveriam ser mesmo, né, os pais e tudo mais. Então, está tendo isso. Então, o que é que eu estou encontrando? Eu estou encontrando casais que, no início, tiveram bastante dificuldade de estarem juntos e estão conseguindo, aos trancos e barrancos, se reaproximarem, como eu estou também, né, lidando com casais que começaram a brigar, porque ninguém aguenta mais, né, o estresse do dia a dia e tudo mais. Então, estou vendo as duas coisas. Mas você falou uma coisa que também eu vejo com os pacientes individuais, não é? Que é esse encontro com o eu. Porque tem pessoas, mesmo que são pessoas que são casadas ou que têm famílias, mas que estão sendo obrigadas a estarem sós. Porque alguns familiares, como eu falei anteriormente, tiveram que se isolar, tiveram que se afastar de outros familiares para conviverem, para não contaminarem, né, seus avós, seus pais, seja lá o que for. Então, essa coisa de ficar só está trazendo também, Fernando, na minha experiência, assim, uma constatação de que as pessoas que já, digamos assim, eram mais familiares consigo mesmas, ou seja, o autoconhecimento, né, que tanto é falado na doutrina espírita, por exemplo, conhece-te a ti mesmo. As pessoas que eram mais em contato consigo mesmas, que se permitiam esse mergulho um pouco mais, elas estão se dando melhor do que as outras que não estavam, né? E as outras que não estavam estão indo das duas uma, ou estão de fato entrando numa depressão e de uma ansiedade muito grande, muito elevada, ou estão
procurando uma terapia. E eu tive a mesma experiência que você. No início, os vários pacientes que eu tinha, assim, a carga reduziu drasticamente. Por quê? Porque as pessoas não sentiam a vontade, não imaginavam essa nova modalidade de contato humano que fosse pelo telefone ou pelo computador, né? Sim. E eu estou vendo não só um retorno dos antigos, mas a chegada de uns novos, por conta dessas questões. E pessoas que estão assim à frente, né, profissionais de saúde, que estão assim com medo de morrer, o medo da finitude, o medo dessa realidade que todos nós sabemos, né, apesar de todos sabemos que somos espíritos imortais, mesmo sendo espíritas, né, ninguém está imune a ter medo, às vezes, de morrer, não é? Apesar da morte não existir diante da ótica espírita, mas mesmo essas pessoas, eu estou sentindo assim, que estão sendo convidadas muito concretamente, muito de perto, a lidarem com a realidade que todos sabemos que temos, que é a realidade da finitude da vida, mas que a gente nega o tempo todo. Né? Então, essa tem sido assim, a minha experiência. Nani. Pois é, Lucinha, aí na esteira do que você colocou e do que Nando, né, que eu chamo de Nando, que Nando colocou, eu acho que tem um simbolismo extraordinário nessas ocorrências, nesses fatos. Estamos sendo convidados a voltar para casa, numa dimensão simbólica, nos apartarmos daquilo que que vinha tirando nossa atenção do que é essencial para nós. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade que nos fragmenta, nos estilhaça. Quantos de nós estávamos, mesmo dentro de casa, apartados? E o pouco tempo que ficávamos em casa, ficávamos só com os nossos eletrônicos. Muita ocupação, muita coisa para fazer, muita diversão e muita desconexão. Nós não podemos deixar de reconhecer as dores superlativas que estão acontecendo agora. Os desencarnes, as perdas, todas as dores, muito próximas de nós e até dentro da nossa casa, não é? Mas nós estamos nesse momento fazendo uma reflexão assim dentro do simbólico, da experiência humana, não é? Então, se a gente for levar lá para o Evangelho, a gente vai encontrar várias passagens que a gente vai pensar sobre essa volta para casa. Então, quando Jesus ele cura o cego de Jericó, ele diz: agora volta para a tua casa, mas não entra na tua cidade. Parece um paradoxo. Como é que eu vou entrar na minha casa sem entrar na minha cidade? Uhum. Então, Jesus é o grande psicoterapeuta, né? Uhum. Ele é o maior psicólogo do mundo. Então, quando ele diz, entra na tua casa, é esse mundo íntimo. E não entrar na cidade é exatamente esse mundo de aparência, esse mundo que a gente chama de, na psicologia budista, né, do impermanente, e que a gente presta muita atenção e perde muitas horas. Então, se a gente for pensar antes da pandemia, nós já estávamos tendo um número assustador de pessoas com psicodiagnóstico e depressão. O ano passado eu estava no Instituto de Psiquiatria da USP e eu recebi uma pesquisa lá, a professora trouxe, quem tinha a pesquisa, mostrando que crianças com ideação suicida. Então, quando crianças aparecem numa pesquisa feita, randomizada, feita por grupos sérios, aparece na estatística, é porque são muitas, são crianças suicidando, criança com depressão. Nós já estávamos doentes.
já estávamos ansiosos, depressivos, entristecidos, estilhaçados. E aí vem a espiritualidade e cria esse movimento. Um inimigo invisível, não é? Que vai mobilizar todo esse medo na gente. E o medo é uma emoção, porque a gente está falando de emoção, né, também. Isso. Uma emoção primitiva, primária, colocada por Deus e necessária dentro de nós. Nosso aparelho psíquico, o medo é essencial. E aí nós estamos com medo de algo invisível, né, Paula? Nani, e sendo convidados a pensar. Oi, sim. Você falou uma questão muito legal que é sobre a questão da depressão entre as crianças e o pensamento suicida, né? A ideação, A ideação suicida. O que é que a gente pensa? A Nani trouxe, gente, para quem está assistindo a gente aí, ela falou da questão que antes da pandemia nós já vivíamos, na verdade era uma pandemia, não deixa de ser uma pandemia quando pensa na ansiedade mundial, inclusive o Brasil como o país mais ansioso do mundo ainda, segundo a OMS. E quando fala da depressão, que a Nani muito bem colocou, tá? Eu queria fazer uma ponte, gente, porque para a gente levar esperança para quem está assistindo a gente, é bem importante isso, é a proposta da nossa live, a gente quer dar esse ânimo para as pessoas, que no livro Obras Póstumas, não sei se vocês já viram no capítulo Regeneração da Humanidade, lá, esse capítulo ele fala exatamente do que está acontecendo agora, dessas dores da alma, inclusive cita as crianças. Nesse capítulo, cita as crianças desde cedinho, não é isso? Falando sobre essa possibilidade de suicídio. Ou seja, é praticamente uma profecia, não é, Paula? Exatamente. É incrível. Que acabaram de chegar do mundo espiritual, uma criança, e traz essas ideias. Então, assim, o convite que nós estamos tendo agora, nesse momento de isolamento, eu digo que é o mais rico de nossa encarnação, é o mais rico. É um momento histórico para a humanidade, gente. E não vai ser diferente quando as autoridades liberarem para que as coisas voltem ao normal. Será sim ainda um momento histórico, porque nós vamos reaprender muita coisa, sabia? Só que a gente vai agora reaprender de uma forma mais consciente. Aí vem aquela frase que eu lembro muito, eu estou com muito, gente, com ela agora na pandemia, eu tenho ficado muito com ela na minha mente, mas como um puxão de orelha, tá? É da espiritualidade, é um puxão de orelha para mim. Eles não estão alisando. A frase de Paulo, né? Que diz assim, porque eu sei o que eu preciso fazer, mas eu faço o que eu sei que eu não devo fazer. Eu parafraseei, tá? Não é bem assim, eu parafraseei. Mas, assim, resumindo, é um puxão de orelha. Então, é um momento para você refletir do que você sabe que você precisa fazer para quando chegar esse novo normal, como as pessoas falam, a gente realmente internalize o que o Espiritismo traz como ciência, filosofia. Eu estou pegando muito mais a ciência e a filosofia, porque a religião, gente, a palavra que está na minha bandeira da religião, do Espiritismo, é amar e servir. É o que está mais forte. E a ciência espírita me dizendo que isso é verdade, nós estamos no processo da regeneração, e a filosofia está me dizendo a frase de Paulo, porque eu sei que preciso fazer, mas acabo não faço o que eu não devo fazer. E aí, o que a gente pode trocar uma ideia sobre essa questão da regeneração, né? Então, eu acho que assim, a questão da regeneração, e a gente precisa entender também o que estava por acontecer antes dessa pandemia, antes desse invisível inimigo, né? Antes desse convite, como a Nani colocou.
porque melhor o convite do que a intimação. Né? Nós estávamos, se a gente bem lembra, há um ano atrás, né, no ano passado, no primeiro semestre, estávamos à beira de uma terceira guerra mundial com a Coreia. Não nós, né? Eu estou falando do mundo, né? Os Estados Unidos e a Coreia eles estavam ali se atiçando um com o outro e isso geraria uma provável terceira guerra mundial. E o resultado de uma terceira guerra mundial é muito devastador, muito mais do que a gente está vivenciando. E aí, logo na sequência, houve uma intriga entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso já no segundo semestre. E no início desse ano, a gente teve também uma briga aí dos Estados Unidos e Irã. Vocês lembram disso? Então, tudo poderia culminar para uma terceira guerra mundial. E havendo uma terceira guerra mundial, olha, hoje podemos nos considerar felizes diante de tudo isso que está acontecendo só pelo olhar materialista. Pelo olhar espiritual, a gente sabe que é um belo convite, né, Nani? Então, a espiritualidade, Deus em seu amor, o que é que nos fez? Nos tirou essa intimação, né, esse grande golpe que seria dado à humanidade, que uma terceira guerra mundial acabaria com a maior parte do planeta, né? Ficaríamos privados de comida, de água, porque estariam contaminadas, e seria um caos muito maior. E nos deu um inimigo que faria com que a gente não se revoltasse, porque imagina uma guerra, nós sendo o resultado de uma guerra, todos nós, como resultado de uma guerra, estaríamos revoltados, né, indignados com aquilo, e fora depressivos, enfim, uma série de mais que teriam. Mas o que é a espiritualidade nos deu? Um inimigo invisível, que a gente não tem para quem culpar, né? A China não tem culpa de nada, a gente não tem com quem culpar. Pelo contrário, nos convidou, como o Nani falou, a voltar para a nossa casa, refletir, aprender ou reaprender a conviver com os nossos entes queridos, reavaliar nossas condutas morais, nos debruçar àqueles que estão precisando, porque nunca se viu tanta caridade. Nossa, isso, né? Nunca se viu tanta caridade. A gente vê muita desgraça, né, que a mídia faz questão de mostrar, mas nunca se viu tanta caridade. Isso é impressionante. Verdade, basta sair na rua. Verdade. Basta sair na rua, você vai ver as pessoas orando. Nunca se orou tanto. Isso. Eu posso relatar 2 experiências, na verdade 3. O projeto Escutatória, que já vinha desde o ano passado, que é um projeto de escuta na rua. Lucinha participou da primeira escuta. Né? E que o projeto a gente precisou repensar, né? Porque a gente não podia colocar mais as cadeiras no meio da rua para escutar as pessoas. É um projeto de prevenção ao suicídio. E aí nós criamos possibilidades de escuta através das redes sociais, né? Através da plataforma Zoom e através do Alô, Eu Te Escuto, que a pessoa deixa o seu telefone no Instagram, inbox, ou no Facebook do Escutatória. E um dos escutadores entra em contato com a pessoa para fazer uma escuta parecida com o CVV. A gente tentou, até porque, inclusive, nós fomos treinados, Lucinha participou, o primeiro treinamento, o pessoal do CVV nos ajudou, não é? O que é que a gente nota? No próprio projeto, na rede social, muita gente pedindo para ser treinado para ser escutador. Isso ficou demais agora. Outra questão que eu estou envolvida nessa fase é a quarentena solidária, que começou com alguns amigos, a gente arrecadando recursos para cestas básicas. E você não tem ideia de como isso cresceu. E como a gente tem conseguido, através de doações, de leilões de arte, os artistas de Pernambuco começaram a doar obras para serem leiloadas. E aí pipocou, gente. A gente tem conseguido, olha, já vai em toneladas de cestas básicas que a gente tem conseguido doar. As pessoas se oferecendo, querendo ajudar. E a outra coisa que eu achei assim, que denota muito desse momento,
eu comecei com a minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, assim mesmo. E uma amiga, Marina, que é minha parceira no Quarentena e na Associação Para Todos, que é uma associação que a gente tem com projetos educacionais, que é inclusive a Para Todos, que trabalha na Quarentena Solidária. E aí, então, Marina, a gente começou a fazer um evangelho diário. Quando começou a quarentena, foi dia 16 de março, começamos a fazer um evangelho na hora do Ângelus. Uhum. Tem 60 pessoas, quase, Nossa. no grupo. Todos os dias, às 18 horas. Antes de entrar aqui, eu estava lá. Nós estamos estudando o evangelho e fazendo vibrações. 15 minutos antes, um grupo de médiuns, nós vibramos pelas pessoas, os nomes dos doentes. Então, as pessoas foram chegando e foram ficando. Duas coisas. Uma sede de doar algo de bom. E também uma sede de receber. Então, esse é um momento de grande transformação. Mas no futuro, não muito distante, nós vamos ser gratos a Jesus por termos o mérito de estarmos aqui. Por isso, nesse momento, eu particularmente, eu não faço uma queixa. Eu não uso a minha rede social para me queixar de nada. Só espalho o amor e o mundo de esperança que eu sonho, que já está na minha mente. Então, assim, eu tenho pedido particularmente a Jesus que me dê discernimento para que todos os dias sejam um dia de oferta. O melhor que eu possa ofertar de mim, para que a regeneração se faça primeiro em mim. Então, assim, é um momento de dor. Inclusive, eu estou com na minha família, com uma pessoa amadíssima, parceiro da vida, o esposo da minha irmã, está na UTI com a Covid. Então, ao mesmo tempo que temos chorado, temos também esperança. E hoje ele já está melhor. Hoje foi um dia feliz para a nossa família. Todas as famílias estão vivendo dores. Todas as pessoas. Quem disser que está assoviando e chupando pirulito nesse momento, não está entendendo. Né? Ô, Nani, eu queria colocar o seguinte, né? Que ter esperança e ser otimista não significa ser alienado, né? Não significa que a gente não está por dentro do que está acontecendo e nem está sendo solidário com o que está doendo. Porque, às vezes, as pessoas ficam com essa utopia, né? Ah, mas eu sou espírita e eu tenho que, né? Eu tenho que confiar, eu não posso sofrer. E eu acho que não é por aí. Nós estamos vivendo um momento de uma dor muito grande. Uma das coisas que eu tenho ouvido e que eu acho particularmente que é uma das coisas mais difíceis que estão acontecendo no momento é a pessoa não poder ter o luto da pessoa, não é? Você não tem como se despedir daquela pessoa. Você não tem os velórios, você não tem os contatos, você, né? Então, mesmo nesses momentos, o que está acontecendo, as pessoas estão tendo que desenvolver, e aí, Fernando e Paulinha, né, que trabalham com essa área de neurociência, sabem disso, né? Que o cérebro ele vai por um caminhozinho para ele arrumar assim, uma criatividade e compensar aquilo ali, né, de uma certa forma. E aí a criatividade está sendo incrível. Eu tenho ouvido pessoas, por exemplo, fazerem lives, né, em grupos de plataforma de Zoom, para terem os seus velórios, as suas despedidas, para fazerem as suas homenagens. E como isso é importante, gente, nessa quarentena, né, e nessa pandemia. Como é importante a gente se despedir de quem a gente ama, a gente fazer o luto, porque é incompleto você não dizer adeus àquela pessoa, não ver aquela pessoa, a ver os caixões sendo levados sem você poder acompanhar. Então, assim, existe uma dor, a gente não pode se iludir dizendo que ninguém está sofrendo, isso não é verdadeiro, né? Porque nós somos humanos e o humano sofre, o humano sente, o humano dói, o humano chora, o humano vez por outra se revolta, fica com raiva.
isso não faz de ninguém um melhor ou um pior espírita, um melhor ou um pior pessoa espiritualizada, Sim, não. Isso é normal. perfeito. Agora, ao mesmo tempo, você falou uma coisa que eu também estou fazendo, desde que começou essa pandemia, eu já fazia o evangelho, né, com a minha irmã, uma vez por semana, evangelho por semana. Minha irmã mora fora do país e eu aqui no Brasil. Então, a gente fazia esse evangelho uma vez por semana. E a gente começou, vamos chamar fulana para fazer também, vamos chamar ciclana para fazer também. E está aumentando esse grupo também de pessoas. Então, assim, nós estamos, como você, fazendo diariamente, no mesmo horário, coincidentemente, às 6 horas. Veja que lindo, né? Né? Então, assim, veja como essas vibrações estão acontecendo. E aí, uma coisa que a gente comenta muito no estudo da gente é como o evangelho é uma coisa altamente atual, né? Todas as passagens que você pega no evangelho, elas são completamente atuais e providenciais para tudo na sua vida. E uma das passagens que eu gosto muito, no capítulo 5, né, dos bem-aventurados aflitos, é aquela que fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Não nos aflijais porque sofreres. Então, assim, isso não significa que a gente não possa sentir. E já que a gente está falando de emoções, né, Paulinha? Isso. A gente tem que distinguir o que é sentimento e o que é comportamento. Sentimento, todos temos, e é normal sentirmos, e é importante que nós sentimos os nossos sentimentos. E o sentimento ninguém controla, gente. Sentimento ninguém controla. Tenta falar para uma pessoa, fulano, fica alegre agora, fulano, fica com raiva agora, fulano, fica triste agora, ninguém consegue. Agora, o que nós fazemos com o nosso sentimento, que é o comportamento, é o que a gente controla. Então, eu posso estar triste, mas meu comportamento ser de uma pessoa que, apesar da tristeza, posso levar esperança para alguém, né? Eu posso me reconstruir, eu posso estar com muita raiva do que aconteceu comigo, mas eu posso, através do meu comportamento, não sair por aí descontando nas pessoas, entende? Então, eu acho importante a gente reconhecer que somos humanos, temos nossas emoções, é importante que a gente tenha, é importante que a gente vivencie essas emoções da forma mais sincera possível, porque Deus conhece o nosso coração, né? As pessoas conhecem nosso coração. É importante chorar quando a gente está triste, é importante falar, né? Por isso que é tão lindo esse projeto escutatória, né, Dani? É importante falar o que você está sentindo. Se você não consegue falar, expresse de outra forma, escreva, pinte, desenhe, mas bote para fora isso, porque se a gente não faz isso, a gente adoece. Eu também sou terapeuta comunitária e tem um mote que eu adoro, do professor Adalberto Barreto, que ele fala o seguinte: quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram, né? Porque a gente precisa botar para fora. Agora, com quem, de que forma, em que ambiente, não é? Em que momento? E eu acho que nesse ponto, falar é preciso. Essa fase do luto é preciso ser vivenciada, para depois, então, a gente entrar nessa fase, não é? De puxa vida, obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, obrigado por estar passando por isso e, ao mesmo tempo, trazendo, né, aos outros esperança através do que a gente lê, do que a gente estuda, né? E, assim como você, Nani, eu não passo adiante mensagens negativas. Eu não compactuo com vídeos negativos, eu vejo, eu faço uma prece pela pessoa, eu me solidarizo no meu coração, mas eu não passo adiante, porque eu acho que somos agentes de paz, de esperança, a gente tem que levar, sim, não é, às pessoas mensagens que são mensagens edificantes, afinal de contas, o que é que a gente está fazendo com o momento que a gente está vivendo agora, né, gente? Uma oportunidade. De que forma a gente está fazendo isso? A gente está deixando passar essa beleza que é esse momento, ou a gente está, de fato, aproveitando para fazer coisas? E você estava falando de uns projetos lindos, mas às vezes as pessoas se cobram, sabe, gente? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho a impressão que as pessoas se cobram de fazer obras tão grandiosas
quando de repente não tem nada, não precisa ser uma obra grandiosa. Você pode botar um bilhetinho no seu elevador dizendo: fulano, eu estou indo no supermercado, você quer que eu leve, né, alguma coisa para você? Sei lá. Não precisa. A gente não precisa fazer coisas grandiosas. A gente precisa fazer o que é possível. E como dizia, né? Comece pelo que é possível e depois, quem sabe, você começa a fazer coisas até que você não acredita, coisas impossíveis, né? Lucinha, existe nada mais grandioso do que você orar, e mais simples do que você orar por alguém? Uhum. Não é? Às vezes as pessoas querem fazer obras... Pois é, às vezes querem fazer obras grandiosas, mas não conseguem nem se concentrar em orar por alguém, desejar, né, vibrar por alguém. Então, você falou uma coisa muito interessante. Desculpa te interromper, mas fazer coisas grandiosas para fora. Quando fora, dentro de casa tem alguém ali junto que está precisando de você. Você está tão focado a fazer coisas fora, né? Que você não presta atenção. E é exatamente isso. Você falou um negócio que me veio à cabeça agora. Muitas vezes a pessoa quer fazer algo tão grandioso lá para fora, esquecendo aquele que está dentro, porque aquele que está dentro muitas vezes é um instrumento da própria culpa da pessoa. Uhum. A gente está vendo essa culpa, ela se manifestando, e as pessoas não sabem trabalhar com isso. Né? Uhum. E não suportam, né? Não suportam. Eu carrego comigo na psicoterapia, né, quando eu vou trabalhar, eu carrego alguns pilares que eu faço questão que esses pilares existam para todo o processo andar. O primeiro deles é o eu quem sou. A pessoa precisa tomar consciência de quem ela é e de como ela está. Né? E quando ela percebe-se, aí eu começo a trabalhar a questão da identificação das culpas e a erradicação delas. Né? Porque aí há um melhoramento moral, e aí tudo isso é muito incentivado com 3 coisinhas que eu costumo dizer, e quem me acompanha sabe que eu sempre bato nessas teclas. Para a gente ter sucesso numa terapia, numa oração, né, na fé, num trabalho, em qualquer coisa, você precisa de 3 ingredientes na mesma proporção e intenção. Querer, acreditar e agir. Se um desses falhar, não acontece. Então eu trabalho assim, com muito foco nessa erradicação da culpa. Porque a maioria das psicopatologias estão lá, mergulhadas na culpa. É verdade. A gente, aqui no nosso encontro, eu gostei muito quando a Lucinha começou a falar desse acolher a própria emoção, o que você está sentindo compassivamente, não é? Se a gente for refletir, aí Paula também pode nos ajudar, pode contribuir, quais são as emoções que estão mais sobressaindo? Eu tenho observado, primeiro é o medo, né? Lógico, né? Medo, sim. Raiva, eu tenho observado, tristeza, culpa. Essas 4 emoções, elas têm atravessado muitas pessoas. Então, assim, o que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo? A emoção, quando ela se nos ocorre, ela faz parte do kit humano. Foi Deus que colocou dentro da gente. Faz parte do nosso kit de sobrevivência. Sim. Sentir medo. Falou a palavra certa. Falou a palavra certa, sobrevivência. Kit de sobrevivência. Então, sentir medo, sentir culpa, sentir raiva, entendeu? É humano. O problema da nossa cultura, muitas vezes cristãos, e aí nossa Lucinha trouxe espíritas. Às vezes a pessoa, eu já sou espírita, eu já sou o iluminado. Coitadinho, né? Coitadinho. Então, entre em contato com o que você está sentindo. Nomeia. O que você está sentindo? Raiva. Sentir raiva nesse momento faz parte da tua construção. Então, acolhe compassivamente a raiva e deixa que ela atravesse. Identifica a emoção e deixa que ela te atravesse. É diferente de alojar, porque aí vira sentimento, é rancor.
E é isso que adoece. O que nos adoece, né? O que nos adoece não é a emoção, é a inconsciência. É quando a gente acolhe a emoção e começa a ruminar em cima dela, e ela se transforma em sentimento, porque o sentimento é a emoção pensada, houve um processo cognitivo. Aí eu acolhi e começo a ruminar. Então, Nani, neste momento... Oi. E essa emoção que você está trazendo, aí Nando vai entender talvez um pouquinho mais do que eu vou levar agora. Essa emoção, ela está, a gente sente pela amígdala, não é, Fernando? E pelo hipocampo. Então, quando o Nani falou muito bem sobre a questão da inconsciência, essa emoção, ela se conecta com o nosso registro da memória que está lá no hipocampo. E aí a interpretação dela é que gera o sentimento. E aí entra a questão da consciência. Por enquanto, ela está no inconsciente, como você trouxe. Aí há o processamento, entendeu? Por isso que as pessoas agem de forma diferente. Eu sinto medo de uma forma, porque está dentro da minha experiência, do meu hipocampo, né, das minhas memórias. Memórias de trauma. De outra forma, Lucinha, Nando. Pode falar, Nani. Não, é exatamente isso. Então, o que é que a gente pode, assim, contribuir para as pessoas que estão nos ouvindo e para a gente também? É esse exercício de se acolher. O que está acontecendo contigo? O que está acontecendo na tua vida? Você está tendo que conviver dentro de casa com pessoas que você só dizia oi. Olhava e dizia oi, estou indo embora. Quando voltava, mal falava, e agora você está tendo que ficar mais próximo. As emoções subjacentes a essa relação aparecem, não é? Os sentimentos também, as frustrações, os conflitos. Então, identifica o que você está sentindo. O que eu vou dizer agora é algo muito estranho. Mas, por exemplo, é possível sentir raiva da mãe? Sentir raiva da mãe? A nossa cultura cristã aceita isso? É possível não. sentir, mas não é permitido. É possível, mas não é. Mas que é possível, mas não é a cultura aceito. não permite. Não é aceito. A cultura não permite. Então, aí retraio, mas eu estou tendo que ficar 24 horas com essa mãe. Sem refresco. Isso. E aí eu estava conversando na escuta que fiz de uma moça, que ela estava com a pele toda pipocada, com ela dizia, isso é uma dermatite de contato. Ela conversando comigo, eu falei, será? Olha o que você está dizendo. Que história é? O que é que você está narrando aí para mim? Ela falava o tempo todo como a mãe dela era difícil, como ela fazia tudo pela mãe, como ela estava cuidando das refeições dela, da mãe, como ela estava se preocupando com tudo. E a mãe não reconhecia. Então, esses dois espíritos, não é, que se aproximaram assim pelos laços de parentalidade, né? E que tem esse momento de cuidado, que a filha, a mãe já está envelheceu, e ela agora que está cuidando, não é? Os conflitos que já estavam no ar, que se respirava entre elas, pipocam como a pele dela. Ô, Nani, e aí, mas dentro dessa experiência de vocês, Nani no escutatória, Lucinha, Nando, né? Vocês observaram, eu não sei se é uma percepção só minha, tá? Eu quero dividir isso com vocês. Como se passaram 2 meses de quarentena, né? Mais de 2 meses. Vocês têm observado, por exemplo, que eles passaram pela fase já do conflito, assim, essas emoções muito gritantes que Nani trouxe aí, tristeza, medo, angústia, raiva, isso foi muito presente no começo. Inclusive, a gente também sentiu, lógico, normal. Nós também, psicólogos, espíritas, independente de religião, de qualquer coisa. Porque, como o Nani disse, essas emoções estão no pacote da gente. A gente já traz elas, né?
Então, assim, o que é que eu percebo, gente? Que já se passaram mais de 2 meses e eu noto que as pessoas elas começaram a entender, a ficha caiu, e elas começaram a entender que elas precisavam realmente se reajustar dentro desse lar. Eu percebo que estão vivendo agora uma nova etapa. Não sei se vocês sentiram isso. Eu sinto que elas estão agora se preparando para o novo, sabe? O que está por vir, mesmo, mas aí vem, né? Continua vindo medo, com certeza, o medo do que está por vir. Mas eu tô fazendo essa leitura, não sei se vocês estão entendendo, fazendo esse corte, sabe? Eu acho que continua com essas emoções negativas, para o pós-pandemia. E a gente, como profissional da área de saúde, assim, eu tenho mais ideias aqui, eu quero dividir com vocês. Assim, o que a gente pode ajudar, como é que a gente pode ajudar essas pessoas para o pós-pandemia, sabe? Quais são as emoções positivas, como elas podem emergir dentro dessas pessoas? Paulinha, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, inclusive me colocando, né, como protagonista dessa experiência, porque todos nós somos, né, todos estamos mundialmente vivendo a mesma coisa. Uma coisa que eu fico pensando, justamente, e aí a psicologia positiva tem uma contribuição bem legal, né, sobre isso, é justamente, né, não adianta apenas diminuir as emoções negativas, é preciso que a gente desenvolva essas emoções positivas. E que emoções são essas? Né? Emoções de perdão, de gratidão, de felicidade, né? De coisas boas que você faz. Então, uma coisa que particularmente tem me ajudado muito, e eu tenho encorajado meus pacientes a refletirem sobre isso, respondendo aí a tua pergunta, é o seguinte: que novos hábitos você está tendo hoje que você não tinha antes, mas que estão sendo super úteis e que você gostaria de cultivá-los e continuar cultivando para pós-pandemia? Porque eu, particularmente, já estou fazendo a minha lista. Entendeu? Eu já estou fazendo a minha lista. Eu digo, eu estou amando. Tem uma parte de mim que está amando estar em casa. Entende? Então, assim, eu tenho que confessar, a parte que está sendo difícil é muito cansativo atender seus pacientes olhando numa telinha, é muito impessoal. Eu sou uma pessoa afetiva, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas. De tocar, né? Do cheiro. Minha mãe não deixa eu dar um abraço nela, criatura. Eu tô aqui em carência. Eu disse a ela que o dia que eu puder abraçar ela vai ficar roxa de tanto abraço que eu vou dar nela. Então, assim, eu estou desenvolvendo uma lista para mim, entendeu? De, poxa vida, e estou começando a refletir, estou ajudando meus pacientes dessa forma, da seguinte forma: quais são as coisas que estavam ruins na minha vida, que eu não estava percebendo? Eu não gosto da palavra ruim ou boa, mas assim, que eu achei que estava indo, mas assim, que não eram muito eficazes, muito boas para mim, que eu percebi isso durante a pandemia e que eu não quero mais ter, né? E quais são as coisas novas que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer, que eu quero continuar fazendo? Porque eu acho que não adianta, e eu tenho pensado muito nisso, inclusive sobre essas ações, sabe, gente? Essas ações solidárias. Eu estou rezando, torcendo para que elas continuem pós-pandemia, porque eu acredito que nós estamos vivenciando isso e está demorando justamente porque tem uma frase, eu acho, me corrijam vocês aí, que são mais acadêmicos no espiritismo do que eu, mas eu acho que ela é atribuída ao Emmanuel, que diz o seguinte: a disciplina cria o hábito, né? Então, se você faz todo dia aquela mesma coisa, todo dia, vai virar um hábito. Então, o que é que eu tenho feito particularmente? Eu tenho desenvolvido uma rotina para mim, para que eu me acostume com aquilo nesse período que está tudo, né, desorganizado. Então, isso tem me ajudado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu espero que, mesmo diante de um tempo longo, e eu acho que a gente também está nesse tempo longo, para que a gente crie a disciplina e crie o hábito,
de continuar sendo solidário, continuar sendo amoroso, continuar sendo presente na vida de nossos filhos, de nossa família, de nosso esposo, de nossa esposa, entende? Então, eu acho que a gente tem que pensar no agora, também pensando no depois. Tudo bem, hoje eu estou fazendo uma coisa que me faz bem. Eu quero continuar fazendo essas coisas que me fazem bem. Eu quero, depois da pandemia, continuar comendo melhor, fazendo meu exercício diariamente. Eu quero fazer... Entende? Seja qual for a lista, e aí vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa, Paulinha, que a gente pode fazer. A gente pensar o que é que eu quero fazer e o que é que eu quero mesmo abrir mão na minha vida. E o que é que eu descobri de novo e o que é que eu não fiz ainda que eu quero fazer e que eu posso, diante desse tempo de quarentena, fazer, que é um projeto antigo, né? Que talvez eu queria ter feito e que não fiz, mas que agora eu estou com mais disponibilidade de fazer. E não perder tempo para fazer essas coisas, porque o tempo é precioso demais, gente. E esse período é uma riqueza muito grande para a gente, né? É isso que eu penso, Paulinha. Não sei se faz sentido para vocês, se vocês estão... Com certeza, minha querida. Tá ótimo. Essa síndrome de carência, de abraço. É muito fofa, não é? Muito fofa essa criatura. Não é? Olha, eu pegando o gancho, Luciano, no que você falou, no que Paula falou, eu trabalho com base na salutogênese. Então, eu não me inclino ao problema, ao que é a doença. Eu vou buscar o outro lado, que é a saúde, né? Então, quais são os mecanismos para a saúde? Com base nisso, eu coloco aqueles pilares que eu lhe falei. Mas a gente tem que entender o seguinte: existem dois mecanismos. Existe o mecanismo que é o que a gente vai trabalhar com a mente, com o pensamento, né? Porque o hábito ele muda a partir dos pensamentos. Então, eu vou começar a trabalhar esses pensamentos, a mudança desses pensamentos, desses hábitos. Mas eu tenho que entender o seguinte, que esse automatismo, né, essa disciplina que nos leva a criar o hábito, ela precisa ser entendida porque, se a gente bem percebeu, quando houve o isolamento, e com esse isolamento nós fomos para dentro de casa e paramos de ir para o nosso trabalho e paramos de sair livremente, aquilo é novo, ou seja, é uma quebra de padrão, uma quebra de rotina. E a quebra de rotina, isso mexe neurologicamente com a gente. Nós temos a amígdala cerebral, que a Paula falou, ela é uma gerenciadora de rotinas. Então, na hora que você quebra uma rotina, ela lhe coloca em situação de alerta. Por isso que as pessoas, no início, Paula, foi o que aconteceu. Caramba. As pessoas entraram, né, naquela loucura, né, de emoções, as emoções explodindo. Porque a amígdala cerebral estava ali, atuando. Porque não existia aquele padrão para ela. Para ela era inseguro aquele padrão. Na medida que aquele padrão se repete, ela vai colocando ele como dentro do rol dos padrões de segurança. E a gente vai se acalmando. E aí é a hora da gente entrar. Porque também não adianta a gente querer mudar um padrão se a amígdala está lá brigando. Não dá. A amígdala é responsável por essa memória emocional, a inconsciente, a memória implícita. Quando o hipocampo é a memória explícita. Então, a união das duas coisas é que faz a gente mudar. E é interessante isso. Eu tenho feito a mesma coisa, Lucinha. Eu tenho trabalhado com a criação de novos hábitos. Primeiro, eu destituo os hábitos antigos, daqueles que eu estou acompanhando. Eu vou quebrando os padrões. Então, padrões mínimos, como, por exemplo... Porque a amígdala, como ela é muito rígida, e quanto mais rotineiro nós somos, quanto mais rotineiro nós somos, mais suscetíveis à ansiedade e ao estresse. Então, o que eu faço? Vamos quebrar um pouco de padrão da amígdala cerebral. Por exemplo, eu sou destro, eu começo a fazer as coisas que habitualmente eu faço com a mão direita com a mão esquerda. Escovar dente, pentear cabelo. Eu vou pôr uma calça, ao invés de pôr a primeira perna que eu sempre ponho, eu ponho a outra. Eu vou começando a mudar meus hábitos, que são simples, mas traz desconforto. Começa a fazer a coisa ao contrário, traz desconforto. Imagina Nani, Paula, Lucinha não, mas Nani e Paula pentear o cabelo com a outra mão, a mão que não é de força. Horrível. Botar batom, enfim. Né? Você vai tomar sopa com a mão que não é de força? Sopa quente. É horrível. E aí eu peço às pessoas, elas vão fazendo. Aí quando elas começam a se sentir bem, né? Já estou me acostumando, legal, tal. Eu digo,
Agora tome aqui um livro de caligrafia, escreva com a outra mão. Comece a aprender a escrever com a outra mão. Além de você estar trabalhando outro hemisfério cerebral, você vai trabalhar algumas práticas que você não tem. E com isso você vai quebrando padrões da rotina. E a pessoa vai se flexibilizando. Só esses exercícios, gente, a ansiedade já cai, já cede. Já cai. Cede, já cai. Nando, e aí você prepara ela para a mudança de hábito. Nando, sem contar que você está ajudando na plasticidade aí também. Sim, neuroplasticidade, é neuroplasticidade isso aí. Neuroplasticidade. E aí o cérebro, ele trabalha para a homeostase, né? Ele vai trabalhar para a homeostase, para o equilíbrio. Agora, a gente falava anteriormente das emoções negativas, né? Medo, raiva, culpa, vergonha. E aí, Paula colocou assim, o que é que a gente pode pensar das emoções positivas, né? Então, na esteira, assim, tanto do que Paula trouxe, Lucinha trouxe, que Nando colocou agora, a gente pode dizer que as emoções positivas, elas podem gerar estados mentais construtivos, não é? Elas podem, a gente pode exercitar emoções positivas. Fazer o treino da emoção positiva, não é dar uma de poliana. E aí eu trouxe, pensando assim nesse encontro, eu trouxe um trechinho de um livro, que é o livro das emoções, da psicóloga budista, Bel César, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito, eu tenho todos os livros dela. Bel César, ela diz assim, ó, por isso as emoções positivas são reparadoras. Elas provocam bem-estar e nos ajudam a superar as emoções negativas, que, por sua vez, consomem nossa energia vital, deixando-nos exaustos e depressivos. E aí eu penso muito na neuroplasticidade, esse exercício da emoção positiva. Então, ela coloca o amor próprio como emoção positiva. A boa autoestima, sentimento de integridade, de solidariedade, de generosidade, de compaixão. Quer dizer, o cultivo do amor próprio, cuidar de si mesmo, cuidar do próprio corpo, fazendo exercícios, se alimentando bem, cortando o cabelo como você gosta. Eu descobri que sou praticamente uma manicure, minha gente. Praticamente, veja só, que habilidade fantástica. Descobri que eu também, pinto o cabelo. Hoje eu até pintei. Então, assim, a gente vai descobrindo coisas que vão melhorando a nossa autoestima. Nani, só um adendo. Eu descobri que eu sou uma péssima manicure. Já eu não passo mais fome nessa vida. Tá vendo? Aqui, foi eu que fiz. Então, o cérebro vai sendo desafiado, mas a emoção precisa estar sendo dirigida nessa direção mais positiva. Eu acolho minhas emoções negativas, eu aceito, porque a gente vive numa cultura que a gente não pode aceitar as coisas ruins. E nem entrar em contato com elas, mas aceita, eu gosto muito desse movimento, como uma onda que atravessa. Atravessa a gente, deixa um sentido, deixa um bordado lá, no coração da gente. Mas vai-se embora, danada, vai-se embora, que eu quero me sentir bem. Até porque, como vocês neuropsicólogos sabem, o kit que Deus colocou nesse aparato cerebral aqui trabalha para o bem-estar. Para que a gente se sinta bem. Então, autoestima... Nani. Oi. Eu me empolgo, já começo a falar demais, mas... Não, mas isso é defeito. Posso dizer uma coisinha, Fernando? Claro, lógico. Ladies first. Que tem tudo a ver com a Ladies first. Esse rapaz é tão gentleman. Fernanda é demais. Muito obrigada. Fernanda, é para não esquecer mesmo que a cabeça está ruim. Nani, uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, nós somos o céu e o que passa são as nuvens, né? Então, assim, a nossa essência é o céu. Se você olhar o céu, ele é azul, mas tem dias que a nuvem da raiva passa, a nuvem da tristeza passa, a nuvem da ansiedade passa, mas a gente é o céu.
Eu achei tão lindo isso, sabe? Uma vez que eu ouvi. Somos eternos, né? Eu nunca me esqueci disso. E quando eu tenho os dias mais nublados, por exemplo, eu penso, eu não sou o nublado, eu estou nublada hoje, né? Isso. Porque no fundo, eu sou o céu. Então, eu acho que se a gente pensar, né? Agora fazendo analogia também, até com o espiritismo, né? Nós somos espírito, nós estamos corpo, né? Então, nós somos essa essência divina, como você falou. O kit que Fernando colocou, que você também falou, né? O kit foi Nani que colocou o kit. Foi Nani. Mas quando Paulinha falou de pacote, você disse o kit. Pois é, estava defendendo a bandeira de Nani, né? O kit divino, né? O kit faz parte do kit. Seja lá quem for que falou. Mas olha, quando a gente pensa, né, nesse kit, nós somos, gente, o céu. Nós estamos ansiosos agora. Nós estamos preocupados agora. Nós estamos confusos. Estamos, mas nós não somos. E nós não somos o corpo, né? O corpo é a nuvem. A gente está aqui de passagem, a nuvem passa, mas nós somos o céu. O céu é o espírito. E eu acho que só queria pegar esse gancho, Fernando, porque senão, né, com a minha idade, eu ia esquecer o que Nani falou. Ô, Lucinha, a idade da gente não está muito longe da sua, não, pelo amor de Deus. Nós temos 1 ano de diferença só. Tudo bem, mas eu quis ser generosa com vocês, sabe? Eu quis ser generosa, eu estou da caridade com meus colegas. Mas você pode falar, viu, Fernando, agora. O que eu acho interessante é o seguinte, Nani estava falando uma coisa, você começou a falar isso também, Lucinha, de trabalhar as emoções positivas, né? E a gente sabe que tudo que a gente imagina, tudo que a gente elabora mentalmente, todo pensamento, sem exceção, ele é decodificado pelo cérebro. Porque ele precisa dessa decodificação para alimentar com informações o corpo. Ele precisa fazer essa decodificação. Então, se eu estou vivenciando um momento de caos e penso no caos, eu mando o caos para o meu corpo. Então, o pensamento, que ele torna-se recorrente, que cria imagens e é decodificada, manda informação para o corpo. Então, o corpo sente o pensamento. Mas aí, de tanto você sentir aquele pensamento, o corpo manda a informação de feedback para o cérebro. Então, o cérebro começa a processar o sentimento. E vira esse loop, que não para. E aí, uma coisa interessante. Quando a gente tem um pensamento, a gente cria uma imagem e se concentra, essa imaginação, né? A gente criou uma imagem e a gente se concentra nela, o corpo reage. A gente está sendo acompanhado, Paulinho, aqui por muita gente, acredito. Não é isso? Eu posso fazer uma pequena dinâmica aqui. Não vai durar 3 minutos. Posso? Adoro, bora. Pode começar. Posso? Então vamos fazer o seguinte. Vamos sentar direito. Não, se tiver todo mundo, quem estiver assistindo também pode fazer, claro, né? É simples, vai ser muito simples isso, muito simples. É só para a gente entender como é que as imagens vão mandar informação, o que o imaterial se torna material. Então, feche os olhos. Eu sei que todo mundo aqui já teve uma experiência ou como essa ou muito similar. Imagine que nós estamos no centro do Recife. Rua da Calçada. 1h da tarde. Sol intenso. Calor. Abafado. Procure imaginar você no meio daquele muvuca ali, para lá e para cá, num sol intenso, muito calor. Como talvez um dia você vivenciou isso. Está cansada, mas está sentindo muito mais calor do que o cansaço. Imagina aquele sol escaldante. Perceba, sinta na imagem que você está fazendo o suor que escorre, aquele calor que toma conta dentro de você e por fora de você. Você começa a sentir, naquele momento do calor, a garganta seca. Começa a bater a sede. E essa sede vai aumentando na medida que você vai ali passeando na rua, sob o sol escaldante. Essa sede vai aumentando cada vez mais. Mas não só a garganta seca, mas a boca seca, os lábios secam. E fica muito seco. A vontade de beber água começa cada vez mais a aumentar.
E na hora que você pensa em refrescar, aí aumenta ainda mais essa secura. Agora imagine que vocês chegaram em casa, ainda com muita sede, talvez ainda com mais sede. Vocês abrem a geladeira, imagine abrindo a geladeira da casa de vocês. Antes até de pegar qualquer líquido, você vê um limão verdinho, geladinho, tá ali o limão. Imagine pegar esse limão com a sua mão esquerda. Observe esse limão cheio de gotículas, de tão geladinho que está. Com a mão direita, você vai pegar uma faca e vai partir ele ao meio. E vai pegar uma banda desse limão. Vagarosamente. Imagine aproximar esse limão para o seu rosto. E passe a sentir o cheiro do limão que se aproxima do seu nariz. E nesse momento, se imagine mordendo esse limão. Morda o limão. Isso. Agora, pode abrir os olhos e me dizer o que é que sentiram. O que é que sentiram? Sentiram sede? Mordendo o limão. Sim. Primeiro eu fiz uma careta, né? Óbvio, A careta. É. Mas sentiram sede? Sentiram sede? Eu senti sede. Sentiu a garganta seca, os lábios secos. Sim. Paula, eu vi que você lambeu os lábios. Você lambeu os lábios. Pronto. Mas, Nando, eu senti uma coisa também boa, desculpa, rapidinho. Eu senti uma alegria tão grande de estar na Rua das Calçadas. Ah, pois é. Ela sentiu saudade do Fufu. Não, Saudade. agora não Pois vale. é. Não vale, não. Porque está todo mundo preso em casa. Então, se soltar na Rua das Calçadas, é um presente. Não é verdade? Mas o sol Mas senti escaldante sede, gerou eu calor, senti a garganta, senti vontade de tomar água. Senti. Alguém de vocês sentiu o cheiro do limão? Sim, eu senti o cheiro do Sentiu limão. o cheiro do limão. Sentiu o azedo do limão? Tudo, até o suor, o calor. mordeu. A sua boca encheu de água quando você imaginou mordendo o limão? Salivou? Aí eu pergunto, cadê o limão? Assim, azedo. Azedo, sentiu, né? Eita, chega quase sai. Eu não senti, não, porque eu me recusei a pegar o limão. Eu fui logo na garrafa. Foi nada. Porque eu estava com sede. Foi mesmo? Ah, Lucinha, você deveria ter pego. Mas veja, o que eu quero mostrar é o seguinte. Eu fui rebelde. Não existe o limão, é só imaginário, né? Aí você vê como o nosso corpo responde, a gente sente no corpo. Isso. Não é? Imagina Todas os as pensamentos sensações. negativos. Os pensamentos negativos, o medo, as imagens destrutivas que a gente vai alimentando. Masaru Emoto, na década de 80, vocês lembram? Ele, né? Não, você lembra disso? Que ele fez a experiência com a água? Lembra disso? Foi. Sim, Masaru as Emoto, moléculas da água. né? Das partículas da água e tal. Então ele chegou à conclusão ali que, de fato, quando você vibra positivo, e são os pensamentos, né? As vibrações são pensamentos positivos, elas ficavam naqueles formatos cristalinos belíssimos. E quando Fernando, isso pensamentos... é tão verdadeiro, isso que tu estás falando, desculpa te interromper de novo, mas isso é tão verdadeiro que tu estás falando, que nas próprias reuniões mediúnicas a gente vê isso, né? Quando os espíritos sofredores vêm para as reuniões mediúnicas e a gente começa a conversar, dialogar com eles começa estão a plasmar vendo aquilo, coisas né? terríveis. E basta você dizer, pega um copo d'água aí, não é? Essa água vai te tranquilizar, que você imediatamente vê aquela... A reconstrução de membros. Se Reconstrução de membros, né? Isso. Então, Isso. é interessante porque, assim... E a gente na carrega hora... isso, né? Sim. E olha, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos com os psicólogos que chegaram à conclusão que o ser humano, ele em média, pensa de 50 a 70 mil pensamentos dia. Só que desses 50 a 70 mil pensamentos dia, 90 a 95% são lixo. Se são lixo, a gente pensa negativo, a gente altera as moléculas da água que existe no nosso corpo, que compõe quase 70% do nosso corpo. Imagina se a gente aproveitasse, né, para ter os pensamentos positivos nessa hora. E né? se vocês lerem as obras de André Luiz, as obras de Joana de Ângeles, o que eles falam, gente, sobre o pensamento, Humberto de Campos, Leon Denis, eles falam muito assim, a importância do pensamento como uma forma regeneradora do espírito. Então, reparadora. Reparadora, não. Tudo começa nos nossos pensamentos.
E quando uma curiosidade, assim, quando eu decidi fazer neurociências, eu tinha vindo de uma pós-graduação em neuropsicologia, que para mim não me atendeu ao que eu queria, no sentido de entender o cérebro. Uma vez que eu estudando André Luiz, e ele falando sobre emoção, pensamento, e os neurocientistas dizendo que o cérebro é que comanda tudo, e em contrapartida, né, o espiritismo falando do pensamento. Então, assim, quando eu resolvi fazer neurociências porque eu queria, de fato, entender se o cérebro realmente é que é o controle de tudo, sabe? É o grande gerenciador. E eu descobri, graças ao espiritismo, a ciência espírita, eu gosto muito de enfatizar isso, gente, para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu sempre digo assim, gente, a ciência espírita, porque tem muita gente que não acredita, acha que é uma fé cega, que a gente está trabalhando com uma coisa fanática. E não é. É uma ciência que exige respeito. É a ciência espírita. E então foi daí que eu vi que não é a mente que está a serviço do cérebro, é o cérebro que está a serviço da mente, como diz André Luiz. E a própria Joana, né? Isso. Então, quando se fala que é a mente, que é o cérebro que está a serviço da mente, então a gente está dizendo que existe uma consciência ali que comanda tudo o que acontece no nosso corpo. Então, quando o Nando fez a experiência do limão, não foi o meu cérebro que falou para mim que eu pensasse no limão. Eu ouvi Nando, obviamente que eu ouvi através do meu aparelho, da minha área e da minha região do cérebro responsável por isso, do meu lobo temporal, enfim, mas a consciência de querer, de reconhecer esse limão é minha. A consciência de reconhecer esse limão é minha. Então, ao pensar nele, óbvio que o meu cérebro respondeu pela memória que ele tem lá guardadinha no hipocampo, como algo azedo, algo que faz a gente fazer essa careta. Então, isso prova quando se fala assim, o que é que a gente está cultivando de emoção? Se a gente cultiva realmente essas emoções negativas, óbvio que a gente vai sentir essas emoções negativas. Então, entrar no novo normal. Gente, olha só, entrar no novo normal, como homem velho, cultivando essas emoções negativas, aí vem a pergunta, é como se Jesus estivesse na nossa frente e nos perguntasse assim, o que é que tu fizestes desses dias que eu te dei, eu te presenteei? O que tu fizestes de ti durante esses dias? Que resultados tu traz agora? Quais são os resultados? Sim. Paula, fazendo uma reflexão, assim, a partir do que Nando colocou, que todos vocês colocaram agora nesses últimos minutos, a gente pode dizer que nós vemos o mundo com os nossos olhos, mas é com a nossa mente que nós interpretamos o mundo. A mente é o espírito, não é? Então, a partir do questionamento que você levanta, a gente pode também lançar qual o sentido que essa experiência, que essa travessia está viabilizando ser tecido dentro de nós? Qual o sentido? Então, nós estamos passando por um mar alto, uma travessia de mar alto. Não é? Alguns momentos nós temos a sensação que o nosso barquinho vai se partir no meio. O que essa experiência e todas as emoções subjacentes à experiência estão possibilitando que a gente experiencie, o que é que isso está fazendo com que a gente melhore? Que tipo de forma de ser e de estar no mundo eu estou repensando? Por exemplo, eu estava pensando, às vezes eu tenho um pensamento assim, eu fico pensando que eu não giro muito bem da bola.
Mas, às vezes, assim, eu tenho certeza, porque estudo isso, então vocês também, que a Terra é um sistema vivo. A Terra é um sistema. Eu sinto a Terra como ser vivo. Então, enquanto nós estamos dentro de casa, a Terra se recupera. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Sim, sim. A Terra se regenera. Aí me veio na rede aqui de casa o seguinte pensamento: o que é que eu faço que não é ecológico? Que tipo de pensamento eu emano na psicosfera do orbe e que polui? E que polui não só o ar que todos respiram, mas que intoxicam as pessoas. O quanto eu posso ser nociva a esse meio ambiente espiritual, com meus padrões mentais. Verdade, Nani. Aí é coisa assim, que às vezes eu fico pensando, ainda bem que eu encontrei gente feito vocês, que eu posso partilhar esse pensamento. Eu pensei que você queria dizer gente doida como você, Mas Ariano Suassuna diz, Ariano Suassuna, que nasceu na Paraíba, e tem muito paraibano ouvindo a gente agora, mas era um paraibano com coração pernambucano, e na verdade somos todos irmãos, né? Ariano Suassuna dizia que gostava muito de gente doida. Né? Mas, na verdade, o que a gente precisa pensar é, como Paula colocou, o que é de mim para além desse momento? Exato. Eu vou continuar com o mesmo padrão ou tudo isso vai ter me levado a me repensar? Então, eu tenho pensado... É porque eu falo por mim. Tá? E com acolhimento, é muito importante nós chegarmos no novo normal com autoacolhimento. Porque não adianta a gente querer posar de perfeitos, porque Deus nos deu essa oportunidade e na primeira queda que nós levemos, a gente desistir de nós. Então, assim, isso que vocês trouxeram hoje durante a live toda, esse acolhimento que se fez necessário durante a pandemia, dessas emoções negativas, elas devem continuar pós-pandemia. Agora, ok, sinta as emoções negativas, mas não demorem nesse lugar. A diferença é essa. Paulinha, eu escutei uma metáfora também bem legal essa semana, que diz o seguinte, alguém estava falando assim, nós estamos todos no mesmo barco, né? Aí a pessoa disse assim, não, nós não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Eu achei tão legal isso também, não é? Porque isso tem tudo a ver com o que vocês estavam falando há pouco tempo, com relação à história do quanto a gente atribui significado às nossas experiências. Porque a experiência é igual para todo mundo, no sentido de estamos combatendo um vírus, né? Chamado Covid-19, uma pandemia mundial. Beleza, é uma experiência comum a todos. Mas como cada um vai vivenciar essa experiência, vai determinar o tipo de pensamento, de sentimento e de ação que eu vou ter diante dele. Então, o significado de cada um, e é por isso que é tão lindo, né, a vida, porque cada pessoa é diferente da outra, não existe uma pessoa com a impressão digital igual a outra, não existe uma pessoa, outro dia descobri com o lóbulo da orelha igual da outra, para mim isso foi novidade. Mas, enfim, nós não somos iguais, e são essas diferenças que nos fazem tão ricos nessa diversidade, né? E que fazem com que essa multiplicidade de olhares nos façam essa humanidade incrível que nós somos e vivemos nesse planeta que a gente está. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, com essas emoções aí na pandemia, também existem vários barquinhos diferentes, né? Mesmo que exista um barco chamado ansiedade, existe um barquinho ansiedade que é mais navio, outro que é mais um caiaque, né? Outro que é maior, outro que é menor, outro que tem mais recursos, né, para sobreviver à tempestade, outros que é mais frágil, não é assim? Não existe uma ansiedade igual, não existe uma depressão igual, não existe nada de sentimento e emoção que é igual.
mesmo que ela seja nomeada com o mesmo nome, não é? E eu acho isso lindo da nossa profissão. Olha, eu sou apaixonada pelo que eu faço, graças a Deus, né? Adoro trabalhar com isso, porque não existe uma pessoa igual a outra. Igual. É engraçado, você atende os casais, né? Aí você diz assim, sim, e aí, o que é que trouxe você aqui? Aí as pessoas dizem, problemas de comunicação. Aí quando você vai conversar, o que é o problema de comunicação para cada um é totalmente diferente de um para outro, não é assim, gente? Então, assim, nós somos uma riqueza linda, maravilhosa, um grande presente de Deus, né, para todo mundo. E outra coisa que eu queria dizer para Luciana, antes de tu falar essa segunda coisa, deixa eu só pegar só um pedacinho. O deserto é coletivo, mas a jornada é solitária. Isso que você estava trazendo, tá? É o que eu penso, tá? Como eu penso. Nós estamos vivendo um deserto coletivo, mas essa jornada desse deserto, mesmo sendo coletivo, que é a experiência, mas ela é solitária, porque está dentro de cada um. É como eu imagino, sabe? Mas fala, Lucinha. Não, eu só queria concluir assim, dizendo que essa diversidade que a gente tem que aproveitar. Nós não estamos num momento de brigas, de dissensões. Não interessa se o outro pensa diferente de mim. Graças a Deus que o outro pensa diferente de mim. Que mundo chato ia ser se todo mundo pensasse igual. Se tudo fosse verde, se não tivesse o verde, o azul, o vermelho, o amarelo, não é? Então, assim, hoje eu vejo assim que é um momento, Paulinha, que a gente está vivenciando, assim, de grandes emoções, mas é um momento para a gente pensar nas diferenças como complementariedades e não como dissensões, e não como antagonismos, sabe? E eu acho que todas essas emoções que a gente está discutindo aqui nessa live, sejam elas quais forem, tanto as negativas, chamadas negativas, mas que também tem a sua função, né? Até na sobrevivência, como a gente já falou, eu acho que não é momento, sabe? Eu vejo aí pessoas perdendo tempo nessa quarentena com algumas emoções que são emoções que não levam você a nada, que vão levar você à discórdia, a brigas, a pontos de vista. E aí eu me lembro do Evangelho também, quando a gente fala, né, que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, porque é verdade. E a partir do momento que você quer impor a sua opinião ao outro, você está sendo orgulhoso, né? Você está sendo egoísta. Então, assim, que a gente possa, sabe? Eu realmente quero muito isso, que a gente possa aproveitar esse tempo da pandemia para a gente aproveitar da melhor forma possível que a gente tem, para a gente acolher essas emoções, nem que sejam... Eu não gostaria de chamá-las de emoções negativas, eu diria emoções desconfortáveis, né, para a gente, mas que a gente possa acolher essas emoções de uma forma que elas sejam nossas companheiras de jornada, não inimigas, mas companheiras, como os nossos obsessores são nossos excelentes professores e companheiros de jornada, quando a gente sabe aproveitar bem, não é, as coisas e as adversidades, né? Então, eu queria dizer isso, sabe? Que eu acho que a gente precisa também, nessa mensagem de esperança para as pessoas, a gente refletir que as nossas emoções, elas podem ser positivas e podem ser negativas de acordo com o significado que a gente atribui às nossas experiências e que a gente possa também, diante do que a gente está vivendo, a gente fazer as pazes uns com os outros e não alimentar discórdia, né? Discussões. Deixa o outro pensar diferente, respeita o que o outro pensa, né? E faz a tua parte, porque a gente não está aqui para mudar o outro a partir de um olhar de controlar o outro, e sim de mudar a nós mesmos. Porque, como você falou, Paulinha, a jornada é individual, né? A jornada é solitária, como você colocou. Mas é solitária porque depende de nós a gente fazer a nossa parte. Né? Era isso que eu queria dizer. Eu queria que... A gente já está no finalzinho da nossa live. Aí, Nani, fazer as considerações finais. Nani, deixa eu te indicar um livro. Na hora que você estava falando, não sei se você conhece, você falou aí a questão da loucura, eu achei tão interessante.
Que bom que nós somos acolhidos por Ariano Suassuna. O livro é A Dieta Espiritual. Não sei se vocês conhecem esse livro. Como é, Paulinha? A Dieta Espiritual. É um livro incrível que ele trata, eu indico inclusive para quem está assistindo a gente, ele trata cada capítulo por semana, porque ele fala sobre, é um capítulo sobre preocupação, outro capítulo sobre rigidez, sobre o autoacolhimento. Então, ele fundamenta o tema e traz exercícios. Então, ele recomenda um capítulo por semana. É muito legal. Eu acho que para a gente, pelo menos assim, tem me ajudado muito nesse meu processo solitário, né? Na minha jornada aí solitária, tem me ajudado. Na jornada heróica, na sua jornada heróica, né? Gente, façam as considerações finais aí de vocês dois, né? O Nando e a Nani, para a gente finalizar. Então, Ladies first. Primeiro, gratidão por esse encontro. Encontros como esse suavizam esses momentos, essa travessia, né, que nós estamos vivenciando. E queria deixar as pessoas que estão nos ouvindo aquele recado que Celina, a assistente de Maria de Nazaré, mandou para Chico, quando Chico estava passando por uma travessia muito tormentosa. Chico, aquela pessoa que viveu em essência o espiritismo e foi um cristão, e é um cristão na acepção mais ampla da palavra. Nos seus momentos de mar alto, uma vez ele pediu a Celina, assistente de Maria, que ela pedisse a Maria que mandasse um recadinho para ele, um bilhetinho para ele, para consolá-lo, para que ele pudesse se fortalecer diante das suas provas. E aí passou um tempo, Celina trouxe um recadinho para Chico, onde estava escrito: isso também passa. Então, tudo vai passar. Se estamos passando por momentos de dificuldade, estamos atravessando, que a gente tenha essa consciência que é uma travessia e que a gente consiga fazer essa travessia, fazendo um bordado dentro de nossa alma, criando um sentido de amadurecimento espiritual. Um abraço em todos, gratidão, e espero voltar aqui nesse programa que vai iniciar no dia 15, né? Bom, gente, eu gostaria de passar para vocês a seguinte mensagem. Estamos num momento de transição, estamos num momento de mudança, e para que a gente possa seguir em frente nessa jornada, mesmo que solitária, precisamos ter muita fé, amar mais, e confiar na providência divina. Nada é por um acaso, sabemos disso. Mas o que pudermos fazer para dimensionar, aumentar essa psicosfera positiva por meio dos pensamentos edificantes, por meio da ajuda ao próximo, por meio das orações, vamos fazer. Hoje nós todos precisamos nos retroalimentar com essa energia positiva, com essas imagens positivas. Diante de uma notícia desagradável, vamos criar uma imagem positiva. Diante da perda de um ente querido, é claro que vamos sofrer, mas não vamos nos verticalizar na morte, que ela não existe. Vamos lembrar dos bons momentos. Vamos agradecer pelos bons momentos. Na hora que a gente entra em gratidão, nós recebemos aquilo que tanto precisamos. Que vocês tenham um ótimo final de noite. Deus abençoe a todos. Gente, esse programa Emoções na Regeneração, ele acontecerá todas as segundas-feiras, às 20 horas. E dizer para vocês que tanto o Fernando quanto a Lúcia e a Nani, eles participarão semanalmente com a gente. Não todos, tá?
A gente vai fazer um rodízio, então a gente vai sempre trazê-los para a gente, junto com outros convidados, para a gente poder trocar uma ideia aqui sobre assuntos diversos. Eu quero dizer para a Nani e Fernando e Lúcia, gente, que se tiver algum trabalhador espírita aí nos ouvindo, antes da gente abrir nossa live hoje, eu fiz uma oração e eu abri tanto o Evangelho quanto esse livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. E a mensagem que caiu me emociona, lendo agora o tema dela, porque foi muito pertinente para esse momento. O título da mensagem é Os Embaixadores do Cristo. Então, eu estou extremamente emocionada aqui, de coração. Vocês sabem que eu choro fácil, porque foi o primeiro programa, né, que nós abrimos aqui, que é o Emoções na Regeneração. E na minha oração eu pedi a Deus uma mensagem que nos dissesse se nós estávamos no caminho certo. E aí caiu exatamente os embaixadores do Cristo, que são as pessoas que, mesmo diante das tempestades, dos obstáculos, das crises que a humanidade sempre enfrentou, mas são as pessoas que, de alguma forma, com todas as imperfeições do mundo, porque nós não somos perfeitos, mas se dispõem a querer ajudar, a servir e amar. Então, assim, eu agradeço tanto a Nani, a Fernanda e a Lucinha por vocês terem dedicado esse tempo, por a Nani ter falado e a Lucinha, né? E Fernando também, eu sei, que usam suas redes sociais para falar sobre o bem, que não multiplicam mensagens negativas. Então, assim, gente, eu acho que nós não chegamos ainda a ser esses embaixadores do Cristo, porque nosso grau de imperfeição é tamanho. Mas eu digo para vocês que a gente chegou numa estrada, ela é longa, mas a gente chegou na estrada do bem. Então, isso me conforta, assim, o coração, por vocês estarem aqui, meus amigos, de caminhada. Muito obrigada, de coração a vocês. Obrigada aos espíritos de luz que estão aí capitaneando esse projeto. Estou bem emocionada. Eu sei que nada faz parte das emoções da quarentena, né? E do tema, Paulinha. São as emoções boas, né? São as emoções boas. A gente chora de emoção boa também. Da gente estar tendo essa oportunidade através da TV7, gente. Gente, olha que trabalho lindo da TV7, de poder abrir esse canal aí para a gente poder falar para o mundo. Porque quando a gente dá palestra, a gente está falando ali para um número reduzido de pessoas, mas quando a gente vai aqui na internet, a gente está falando para muita gente. Então, assim, todas as redes aí de comunicação, gente, que multiplique. O bem deve ser multiplicado. E a minha mensagem para quem está assistindo a gente é para a nova geração, né, para pós-pandemia, eu deixo o amar e o servir. É uma mensagem do espírito de Viana de Carvalho, onde ele fala justamente da nossa responsabilidade como embaixadores do Cristo. É amar e servir. O resto, gente, vem, porque é a energia, vem. Então, ama e serve, e esse é o caminho. Tá bom? Preciso dizer que eu estou abraçando vocês, preciso dizer, não, né? Olha, vou abraçar vocês virtualmente, mas eu quero ver todos vocês e abraçar de verdade também, que eu estou com saudade. Também, gente. Até a próxima live, se Deus quiser. Acompanhe. Até mais, gente. Muita luz. Um beijo grande para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. A gente divulga. Christian, pessoal.